O encontro de Zaqueu com Jesus. Em uma cidade agitada, cheia de expectativas e curiosidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jericó fervilhava com a presença de Jesus, o homem cujas palavras de amor e poder estavam transformando vidas por onde passava. No meio daquela multidão, havia um homem que era visto com desprezo por todos: Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Ele havia construído sua riqueza à custa do sofrimento dos outros, mas no fundo, carregava um vazio profundo em seu coração. Quando soube que Jesus passaria por ali, uma chama de esperança acendeu dentro dele e ele decidiu fazer algo que nunca imaginara: subir em uma árvore para ver o mestre. O que Zaqueu não sabia é que, naquele simples gesto, ele estava prestes a encontrar algo muito maior do que qualquer riqueza material: o perdão, a redenção e uma chance de recomeço. Hoje, vamos acompanhar essa história de transformação, onde o amor de Jesus tocou profundamente a vida de um homem e mudou não só o seu destino, mas também o coração de toda uma cidade. Se essa mensagem de esperança e renovação tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias inspiradoras como essa. Nas ruas vibrantes e movimentadas de Jericó, o clima era de grande expectativa e agitação. A cidade fervilhava com a chegada de Jesus, o mestre cuja fama já havia atravessado fronteiras. Suas palavras de esperança, seus ensinamentos cheios de amor e os milagres extraordinários que realizava atraíam multidões por onde passava. Pessoas de todas as idades, classes e condições se aglomeravam pelas ruas, ávidas para ver aquele que muitos chamavam de profeta, o homem de Deus que transformava vidas. Havia algo no ar, um sentimento de que aquele dia seria diferente, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os sussurros se espalhavam como fogo, e cada rosto refletia uma mistura de curiosidade e esperança. Era como se, de alguma forma, a presença daquele homem tão especial trouxesse a promessa de uma nova oportunidade, uma chance de recomeço. O murmúrio da multidão se misturava ao som das sandálias no chão empoeirado e às vozes das crianças que corriam, tentando acompanhar os adultos. Entre a multidão estava Zaqueu, um homem cuja presença não passava despercebida, mas por razões pouco nobres. Baixo em estatura, porém elevado em fortuna, ele ocupava a posição de chefe dos cobradores de impostos, um cargo que lhe proporcionava riquezas abundantes, mas também um desprezo profundo por parte do povo. Sua fortuna era fruto de práticas desonestas, o que fazia com que ele fosse visto como um pecador, um homem corrupto e ganancioso. Ninguém gostava de Zaqueu, e ele sabia disso. As pessoas o evitavam, o criticavam e murmuravam às suas costas. Ele era um homem solitário, cercado de riquezas, mas vazio em seu coração. Seu palácio luxuoso, suas roupas finas e suas joias não conseguiam preencher o vazio que ele sentia. A cada dia, ele olhava para suas passes e se perguntava se aquilo era tudo que a vida podia oferecer. Havia noites em que não conseguia dormir, perturbado pela lembrança dos olhos tristes das pessoas que haviam sido lesadas por ele. Ele sabia que sua vida não era plena, mas não sabia o que fazer para mudar. Por mais que tentasse abafar essa inquietação, ela crescia cada vez mais. Quando ouviu que Jesus estava passando por Jericó, algo em Zaqueu despertou. Uma curiosidade ardente tomou conta dele, mais forte que qualquer vergonha ou orgulho. Quem era aquele homem capaz de atrair multidões e mudar tantas vidas? Que poder tinha para realizar milagres e inspirar uma devoção tão pura? Ele precisava vê-lo, nem que fosse apenas um vislumbre. Contudo, havia um obstáculo: a multidão. Por causa de sua baixa estatura, Zaqueu não conseguia enxergar nada além de cabeças e ombros à sua frente. Além disso, sua posição como cobrador de impostos garantia que ninguém facilitaria seu caminho. Cada rosto que o encarava parecia carregado de desprezo. Ele sabia que, para muitos, ele era um símbolo de injustiça e traição contra o próprio povo. Mas o desejo ardia mais forte que o julgamento. Por um momento, ele se perguntou se aquilo valia a pena, mas uma força maior o impulsionou a continuar. Sem se importar com o que os outros pensariam, ele correu à frente da multidão, algo incomum para um homem de sua posição. Ele buscava uma solução e, ao avistar uma árvore sicômoro à beira do caminho, não hesitou. Com agilidade surpreendente para alguém que há tempos havia se acomodado à vida de luxo, Zaqueu subiu nos galhos fortes da árvore. Ele ignorou completamente o constrangimento de ser visto em uma posição tão humilhante.
Cada galho em que ele se apoiava parecia simbolizar um passo rumo à esperança, como se estivesse subindo em direção a uma nova vida. Finalmente, lá do alto, ele tinha uma visão clara do caminho. O vento soprava suavemente, trazendo consigo os murmúrios e as vozes do povo. Seus olhos buscavam ansiosamente a figura de Jesus. Seu coração batia como nunca antes, acelerado pela mistura de nervosismo e esperança. Talvez aquela fosse a sua única chance. Finalmente, Jesus chegou àquele ponto do caminho. O ruído das vozes, o empurra-empurra da multidão. Tudo parecia parar. Em meio à agitação, Jesus parou, olhou para cima e viu Zaqueu escondido entre os galhos. O olhar do mestre encontrou o de Zaqueu, e naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Zaqueu sentiu como se todo o peso que carregava em seu coração estivesse exposto, como se seus pecados, sua ganância e sua solidão fossem revelados diante de um olhar que via muito além das aparências. Mas, surpreendentemente, aquele olhar não era de condenação. Era um olhar de amor, compreensão e convite. Um olhar que dizia: eu te conheço e sei do vazio que há em seu coração. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. A voz de Jesus ecoou como uma trombeta, mas carregava suavidade e autoridade ao mesmo tempo. Aquilo foi um choque. Como Jesus sabia o nome dele? E por que, dentre tantos, escolheria justamente Zaqueu, um homem odiado e considerado impuro? A multidão ficou perplexa e começou a murmurar entre si, criticando a decisão do mestre. Como ele pode se hospedar na casa de um pecador? Diziam indignados. Alguns cochichavam com desprezo. Ele não sabe quem é esse homem? Um traidor, um ladrão, um chefe dos cobradores de impostos. Contudo, Jesus não lhes deu ouvidos, pois sua missão ia além das aparências e preconceitos humanos. Sua missão era resgatar os perdidos e dar uma nova chance a todos. Zaqueu, no entanto, não ouviu as críticas. Seu coração estava transbordando de alegria e emoção. Ele desceu da árvore às pressas, quase tropeçando em sua pressa de encontrar Jesus face a face. Era como se, pela primeira vez, alguém o enxergasse de verdade, não como um cobrador de impostos, mas como um homem que precisava de perdão e redenção. Suas mãos tremiam e seus olhos, antes acostumados a olhar para o chão, agora buscavam o rosto do mestre. Com grande alegria, ele recebeu Jesus em sua casa, e aquela simples visita transformou sua vida para sempre. Na intimidade de seu lar, sob o olhar acolhedor de Jesus, Zaqueu sentiu o peso de suas escolhas passadas. Cada moeda adquirida de forma injusta parecia agora uma pedra que o oprimia. A presença do mestre não o condenava, mas o inspirava a mudar, a ser alguém melhor. Jesus o ouvia com paciência, enquanto Zaqueu desabafava suas dores mais profundas, revelando suas lutas internas e arrependimentos. Aquele encontro foi como um bálsamo para a alma do cobrador de impostos. Em um gesto de arrependimento sincero, Zaqueu se levantou e declarou com convicção: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei algo de alguém, devolverei 4 vezes mais. Aquelas palavras não eram ditas apenas por obrigação, eram fruto de uma transformação genuína, de um coração que finalmente encontrara aquilo que tanto buscava: redenção, paz e propósito. Jesus, então, proclamou com alegria: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas palavras ecoaram pela casa de Zaqueu, penetrando em seu coração como a promessa de uma nova vida. Daquele dia em diante, Zaqueu não foi mais o mesmo. A riqueza que antes o dominava passou a ser um instrumento de generosidade e justiça. O homem que fora desprezado se tornou um exemplo de transformação e fé. O encontro com Jesus mudou não apenas sua vida, mas a maneira como ele era visto por aqueles ao seu redor. A cidade de Jericó jamais esqueceu aquele dia. Zaqueu, o pequeno homem que subiu em uma árvore para ver o mestre, desceu daquele encontro como um homem renovado, redimido e cheio de uma alegria que só a presença de Deus poderia oferecer. E assim, o mestre continuou sua jornada, deixando para trás mais uma vida transformada pelo poder do seu amor. O vento parecia sussurrar pelas ruas que um milagre havia acontecido, e a cidade toda, mesmo sem perceber, estava mais iluminada naquele dia. E assim,
a vida de Zaqueu foi transformada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O homem que antes era visto com desconfiança e desprezo pela sociedade, agora se tornava um exemplo vivo de que a graça de Deus pode alcançar até os corações mais endurecidos. O encontro com Jesus não apenas mudou o rumo de sua vida, mas também deu a ele uma nova perspectiva sobre o verdadeiro significado de riqueza e felicidade. Ele deixou para trás a ganância e a solidão, encontrando, no perdão e no amor de Cristo, a verdadeira paz e propósito. Zaqueu agora era um homem redimido, cheio de generosidade e com um coração que batia em sintonia com os ensinamentos do Mestre. Sua história é um poderoso lembrete de que nunca é tarde para um recomeço e que, por mais perdido que alguém se sinta, sempre há uma chance de transformação, de mudança verdadeira. A presença de Jesus pode iluminar até os caminhos mais sombrios, trazendo luz e esperança para todos que se abrem para Ele. Se você foi tocado por essa história de redenção e transformação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos cheios de mensagens inspiradoras. Que a esperança e a fé que encontramos em histórias como essa possam continuar a iluminar a sua jornada. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.